Seja bem-vindo, querido irmão, seja bem-vinda, querida irmã. Este é o nosso programa Em Comunhão. Em Comunhão significa momento de meditação, momento de reflexão, momento de procurar entender cada vez melhor a revelação divina, principalmente quando nós conversamos sobre a Bíblia Sagrada. É um momento que é tão gostoso nesse bate-papo, a gente poder assim partilhar com você, né? Aquilo que faz parte da minha fé, da fé daqueles que vão estar conosco comentando, e tenho certeza faz parte da sua fé também. E se há uma coisa bonita na vida da gente, é fazer com que a nossa fé brilhe cada vez mais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquilo que é chamado a literatura sapiencial da Bíblia, ou os livros sapienciais, ou os livros da sabedoria da vida humana, que está assim marcada pela presença de Deus, né? E para conversar sobre os livros sapienciais, eu convidei meu querido confrade, Padre Domingos Sávio da Silva. Padre Domingos, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Padre Ulisses. Obrigado também a você que, através da televisão, de modo especial, está nos abrindo a sua casa, mas principalmente o seu coração para esse momento, que para nós, né, Ulisses, sempre a palavra de Deus é luz, né, que nós temos aqui. E é tão gostoso estar na luz, mas é gostoso também poder tentar levar essa luz aos nossos irmãos e irmãs que são vocês. Que bom, né? Padre Domingos Sávio é doutor em Bíblia, a gente chama de exegeta, não é mesmo? Ele fez a sua láurea em Bíblia Sagrada, por isso que ele entende bem mais do que os outros confrades, do que eu. Ele vai nos ajudar a aprofundar tudo isso. Se você tem a sua Bíblia, pegue a Bíblia aí para você ir acompanhando as citações que a gente vai fazendo. Livros sapienciais. Antes, vamos ver um texto do Salmo 130, para a gente iniciar então exatamente sobre um desses livros sapienciais mais belos e mais usados pela igreja, que é a Salmodia aos Salmos. Preste atenção. Do profundo abismo clamo a vós, Javé. Senhor, escutai minha voz. Sejam atentos vossos ouvidos à voz de minhas súplicas. Se considerais as culpas, Javé, Senhor, quem poderá resistir? Mas em vós se encontra o perdão, para que sejais temido. Espero em Javé, minha alma espera, confio em sua palavra. Aí está esse pequeno versículo do Salmo 130, um versículo que é muito importante, principalmente para nós missionários redentoristas. Gostaria que o Padre Domingos Sávio já pudesse comentar um pouco o Salmo e principalmente esse versículo. Bom, Padre Luiz, para começar assim, né, que é interessante, talvez seja providencial, né, que esse Salmo mesmo, ele não é sapiencial, não é? Ele é uma súplica. Sim. E olha que maravilha, né, a experiência que o profeta faz do fundo dos abismos, quer dizer, lá no fim da fossa mesmo, ele eleva o seu coração até Deus e com muita confiança. E a confiança dele, mas isso é maravilhoso, né? Porque ele vai dizer assim, que se Deus levasse em conta o pecado, nossa, aí que estava perdido. Mas ele não leva em conta o pecado. Ele leva em conta o coração dele, que quer unicamente o nosso bem. Então, realmente, acho que é um salmo com que nós podemos iniciar assim esse momento, que queremos que seja mesmo assim, uma experiência de vida, mas uma experiência de vida nossa aqui, mas com essa iluminação que Deus nos dá, já pela sua palavra no Antigo Testamento e de modo especial pela sua palavra já encarnada, que é o sábio, né? A vida por excelência de sabedoria que é Jesus, não é? Eu tenho a impressão, Domingos, que esse salmo, quando a gente lê num sentido mais amplo, não é mesmo? É toda a humanidade, digamos assim, vivendo no abismo ainda, né? Na distância de Deus, muitas vezes na escuridão, seus projetos não levam a uma humanização. As gerações vão passando e parece que a gente não sai daquele poço. Eu sempre fico imaginando aquele poço onde vive a humanidade sem enxergar a luz maior que poderia iluminar a sua vida, né? E eu gosto demais porque explode depois aquele que é o grande lema da nossa congregação redentorista, né? Nele a redenção é abundante, né? De repente vem esse grito de esperança, de confiança. Nele a redenção é abundante. O que é a redenção? Ele vai me tirá-la do fundo do poço.
Mas depois também, Padre Ulisses, acho que é interessante que tenhamos começado com esse salmo também a ver o sapiencial, quer dizer, a sabedoria na Bíblia. Claro que esse salmo por si não é sapiencial, mas por outro lado podemos dizer que ele, porque o que quer dizer salmo sapiencial, sabedoria? Isso lembra para nós sabor. E o que é o sabor? É aquilo que dá um sentido por um alimento. Às vezes eu tenho pena até, por exemplo, de confrades, por exemplo, que já estão precisando, por exemplo, comer uma coisa sem sal, sem tempero. Quer dizer, a pessoa come aquilo por necessidade, mas não por gosto, né? Saboreia. Isso. Agora, a literatura sapiencial quer nos ajudar a encontrar um sabor, um sentido que dê valor para essa vida nossa aqui. E claro que esse salmo, por exemplo, ele vai mostrar para nós, que no seu conjunto, que existe sabedoria até mesmo no fundo do poço, né? Porque, devido ao Deus que nós temos, então existe sabedoria, sabor até para quem está no fundo do poço. Exatamente. Então isso é realmente é sapiencial, podemos dizer assim, no seu conteúdo mais profundo. Certamente, entende? E quando nós entramos nessa literatura sapiencial, é bom que você saiba, a sua Bíblia, ela tem aquilo que a gente chama assim, vários gêneros literários, né? E desde os livros históricos, entende? Poéticos, tudo aquilo que vai trazendo para nós a mensagem de Deus, a lei de Deus para nós. Mas tem, assim, essa coleçãozinha de livros que nós chamamos de sapienciais, né? Porque elas brotam, assim, da vida do povo, das tribos, até de outros povos, né? Vai assimilando tudo aquilo que eu acho que Domingos ajuda a viver. Ajuda a gente, né? Toca diretamente na dimensão da nossa vida, da nossa convivência em família, em sociedade, né? Ou seja, não se trata de inteligência, se trata de sabedoria. Qual seria a diferença entre inteligência e sabedoria? Porque eu posso dizer assim, poxa, eu entendo a Bíblia todinha, né? Mas posso não ter sabedoria. Então, exatamente, que até mesmo o sapiencial, quase que, digamos assim, ele não louva, digamos, quem é um grande conhecedor, mas quem quem pelo seu conhecimento tem um sentido para a sua vida. Que podemos dizer assim, basicamente, já que também os sapienciais estão na Bíblia e tem essa iluminação de Deus, digamos, é alguém que encontra um sentido, quase que diríamos assim, descobrem um caminho que vale a pena viver, sabe distinguir entre o bem e o mal e encontra forças exatamente por escolher o bem. Então isso é que é o sábio. Inteligente pode ser aquele que até entenda de sabedoria, mas quem sabe não traga essa sabedoria para a sua vida. Ela não traz um sabor, um sentido mais profundo para a sua vida. O sapiencial quer dar esse sentido para nós. Certo, né? Eu acho importante também que não foi os livros sapienciais, cada qual com a sua autoria, né? Mas eu creio que era quase que uma sabedoria que dentro de casa, na família, as gerações iam passando um para as outras, né? Os provérbios que foram saindo da sabedoria do povo, até talvez aquilo que eles escutavam de outros povos e achavam bonito, né? E como nós temos nossos provérbios, por exemplo. Então, eu acho que a sabedoria, ela foi sendo feita, e se não me engano, quase todos os livros de sabedoria vieram já nos últimos séculos antes de Jesus, né? Então não tem lá seus 600 anos, já nos últimos séculos. E aí, praticamente, a gente pode dizer assim, essa sabedoria veio do povo. Porque, por exemplo, assim, de modo especial, quer dizer, o gênero sapiencial, ele se desenvolveu mais exatamente pelo final podemos dizer assim, já do Antigo Testamento, quando, digamos assim, a profecia já não tinha tanto mais força. Então entram os sapienciais. Ou seja, praticamente veio depois da literatura profética, que começa a literatura sapiencial a penetrar na vida do povo. Ao menos aqueles grandes profetas, né? Sim. Bem depois de Isaías, de Miqueias, de Jeremias, isso é certo, né? Sim. Agora é interessante também que, sobretudo nos provérbios, encontramos muitos provérbios, por exemplo, assim, que são encontrados no Egito, no norte da Palestina, lá em Babilônia, naqueles impérios que sempre conviviam com o reino
de Israel e de Judá. E parece-me que uma das fontes também, por exemplo, dos provérbios, que acho que entre os livros sapienciais, o mais sapiencial são os provérbios, que até o nome dele é provérbio, né? É. E certamente esses provérbios eram usados nas cortes reais, assim, exatamente para preparar as pessoas a trabalharem na corte. Quase que vamos dizer assim, para que a pessoa tivesse um pouquinho mais de educação, de boas maneiras. Então, muitos desses provérbios foram assimilados, né, pelo autor bíblico, só que geralmente, muitas vezes, eles modificam um pouquinho, quase que, vamos dizer, dão uma guinada naquilo para que possa, naqueles provérbios, também tentar mostrar ali uma sabedoria que venha de Deus, da sua fé. Quase que poderia dizer que muitas vezes os livros de sabedoria, provérbios, de modo especial, né, faziam parte de uma escolinha que os mais velhos davam para os mais novos. Exatamente. Porque se a gente for olhar assim, digamos, por exemplo, no caso, como o profeta, ele anuncia um oráculo dele. Sim. Assim disse Javé. Quer dizer, o profeta, ele como que se coloca como sendo assim a boca de Deus que está falando alguma coisa. Sim. O histórico, quer dizer, é alguém, quer dizer, iluminado por Deus, que vai praticamente contando uma história, só que não é uma história como nós entendemos hoje, né? É como que procurando encontrar um sentido mais profundo na história. Uhum. Ao passo que a sabedoria seria, digamos, a quem que eu vou perguntar para escrever um livro sapiencial? Vou perguntar para a própria vida, para a própria experiência do povo. Certo. Por exemplo, é interessante que até mesmo hoje, né, para o ofício das leituras, a igreja apresenta para nós um texto da segunda carta de São Pedro, e que termina exatamente nesse sentido, assim, citando para nós um provérbio. A porca sempre volta para a lama de onde ela foi tirada e lavada. Quer dizer, uma coisa assim, quer dizer, a gente... O que é isso? Quer dizer, alguém que foi observando, né? A porca, quer dizer, você pode lavar a porca, de repente está de novo na lama. Quer dizer, é observação. Então, o específico dos salmos sapienciais, da literatura sapiencial, é a observação da vida. Por exemplo, nós temos esse provérbio, né, que macaco velho não põe a mão na cumbuca. Porque o macaco velho, que ele tem experiência, ele já, quem sabe, já pôs a mão uma vez lá numa cumbuca e tinha marimbondo. Certo. Agora, o macaco novo não tem experiência ainda, quem sabe um dia ele vai pôr e vai também levar... aprender pela experiência. Então, o sapiencial, ele nasce exatamente da observação da própria vida. Então, vem da experiência do povo. Eu acho que é muito importante lembrar que, nesse ponto, o povo é também uma fonte da revelação divina, né? A gente fala até o sentido, o sensus fidelium, o sentido do povo, né? Não é somente o Papa, o Bispo, o Padre, mas também o povo tem um sentir de Deus, na medida que ele vai assimilando a sua vida de fé, né? E ele pode expressar isso aí, e essa expressão, essa manifestação pode ser perfeitamente tida como revelação divina para todos nós, para toda a igreja, né? Mas que bom. Então, minha gente, é importante perceber que existem, então, esses livros chamados Livros da Sabedoria, e que fazem parte da Bíblia, né? Que tem, assim, digamos assim, uma força muito especial, porque eles não são de ontem, nem de amanhã, eles são do dia a dia da vida da gente, né? E expressa um pouco a cultura de um povo, mas expressa também muito bem os desafios da nossa vida, da nossa convivência, principalmente quando é uma vida baseada na fé. Domingos, sabe quantos livros que são considerados aí livros sapienciais ou da sabedoria, além daquele que é chamado de sabedoria? Bom, então nós temos, né, os Salmos, o Eclesiastes, né? Que Eclesiastes. Tem alguma Bíblia que põe como Coelete, né? Coelete, né? Depois temos Jó, depois temos aqui Provérbios, Sabedoria, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Ou seja, são sete livros da Bíblia que estão nesta coleção que a gente chama de sabedoria, né? Ou sapienciais. Então, é importante perceber, né, que forma uma pequena estante de livros, né? Porque todo mundo sabe que Bíblia é uma coleção de livros, né? Então, nesta coleção existe essa pequena
parte dos livros sapienciais. E a gente vai poder comentar, então, cada um desses livros, né? E depois, se Deus quiser, vamos tomando livro por livro, não é mesmo? Mas no momento, saber que o livro é sapiencial, ele traz para nós, então, algo que é importante que eu dizia para vocês, né? São livros que foram sendo compostos. Alguns deles tiveram seus autores, pessoas sábias, Ben Sirac, né? É considerado. Outros são atribuídos, né? Como por exemplo, Livro da Sabedoria atribuído ao rei Salomão, né? O rei Salomão, quando fizeram o Livro da Sabedoria, ele já estava morto há muito tempo, né? Mas era bom ter um autor assim para chamar a atenção, não era assim, Domingos? Aqui tá interessante, né? Por exemplo, nos dias de hoje, que a gente não faria isso, né? Quer dizer, se eu escrevo um livro, faço questão que o autor seja eu. Agora, naquele tempo, por exemplo, no caso Salomão, era muito conhecido, porque o Livro da Sabedoria deve ter sido o último livro que foi escrito do Antigo Testamento, talvez pelo ano 50 a.C. Olha só. E Salomão viveu em 900, exatamente, são 800 anos de diferença aí depois de Salomão. Mas agora, digamos, alguém escreve esse livro e põe lá Sabedoria de Salomão, porque Salomão era conhecido. Sim. Quando pusesse lá, né, o Domingos Sábio, lá no ano 50, quer dizer, quem que conhece o Domingos Sábio, né? Então, um modo de o livro ser conhecido era colocar um autor conhecido. Era uma forma de publicidade até, né? Exatamente, né? Então, por isso que a gente, quando fala, né, Salomão, aliás, todos os livros, praticamente, com rara exceção, dentro da Bíblia, não foram produzidos por uma mão e uma cabeça, né? Houve uma mão e uma cabeça para escrever, mas eles foram produzidos ao longo, assim, da vida, da história do povo, e, inclusive, os livros sapienciais também, eles brotaram dessa experiência. Então, é como nós falamos no Evangelho, né? Evangelho segundo São Mateus. A gente nunca diz assim, Evangelho escrito por São Mateus, segundo São Mateus. Segundo por quê? Porque ouvimos a pregação dele, ouvimos que ele falava pra gente, né? Então, alguém anotou e levou em frente e acabou nos dando o Evangelho segundo São Mateus, né? Tão importante como que Deus, ele não necessita apenas de uma pessoa, ele necessita de muita gente, ele necessita de comunidade de pessoas atentas à palavra dele e que possam passar para frente essa palavra de Deus. Nós queremos hoje, de modo especial, nos debruçar sobre um desses livros sapienciais, que parece uma história imensa, entende? Tragédia absoluta, das piores que podemos imaginar, né? Mas que é um livro sapiencial. O Padre Domingos vai explicar muito bem para nós o que significa isso, porque está naquilo que é chamado o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais belos, não somente da revelação divina, mas também de toda a literatura universal, porque ele traz a dimensão humana do pecado, a dimensão humana do sofrimento, da maldade. Ele traz, essa disputa entre Deus e o demônio dentro da história da humanidade. É uma coisa muito bonita que o Padre Domingos Sábio vai nos oferecer, né? Por outro lado, os demais livros, não é mesmo, Padre? Nós temos, por exemplo, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos se revela mais a uma grande parábola do amor, né? É muito bonito ter esse livro, até interessante que foi um livro que suou, podemos dizer assim, para ser aceito como livro bíblico. Sim. Porque é um livro que descreve o amor, antes de tudo, matrimonial. Uhum. Claro que o amor matrimonial tem as suas intimidades, e ele fala com tranquilidade das intimidades de uma vida matrimonial. Ainda mais naquela paixão que tinha aqueles dois ali do Cântico dos Cânticos. Então, quer dizer, mas é muito bonito. Que o primeiro objetivo, porque certamente esse livro ele foi escrito depois do exílio de Babilônia, ou quem sabe durante o exílio, por ali assim. Então era um tempo assim de muito desânimo, de muita... quase que falta de sentido que o povo tinha na sua vida. Porque até a certa altura vai dizer assim que a amada ali, ela é bela, mas ela está com a pele queimada, ela é morena. Então talvez fosse até exatamente pelo sol, né, de quem estava no exílio lá como escravo e tinha que trabalhar muito no sol, né? Mas então é um livro que foi escrito nesse tempo e mostrando já a beleza da vida normal da maioria da população, que era o matrimônio. Agora é claro que o próprio livro, a certa altura, vai também fazer uma aplicação disto para Deus, quer dizer,
dois amados, né, um homem e uma mulher que se amam, que realmente se apaixonam e vivem uma vida apaixonada dentro do matrimônio. Agora, a partir daí, mostrando também que Deus é um apaixonado por nós, é como que um noivo, né, doido por nós, a sua noiva, e tentando com que a gente seja também esta noiva apaixonada por esse esposo que é Deus, não é? Mas é a vida. Quer dizer, dando um sentido que, gente, vale a pena viver, então vale a pena constituir família, sim, porque é daí que surgem, digamos aí, membros para o povo de Deus. Então, quer dizer, tem sentido a vida. Gerar vida tem sentido. Então, Cântico dos Cânticos é o grande poema do amor, né? Não somente do amor humano, mas desse amor humano que simboliza, que nos leva à paixão que Deus tem por nós, né? Por isso que é um livro importante. Quem sabe ler esse livro com fé e pensando o quanto Deus nos ama, vai entender muito bem, não somente o amor humano, mas vai entender também a loucura do amor de Deus por nós. E hoje, tendo a alegria de conversar um pouquinho, junto com o Padre Domingos Sávio, sobre os livros sapienciais da Bíblia. Esse gênero literário tão importante, mas que faz parte também não somente da sabedoria humana, como eles estão na Bíblia, foram admitidos na Bíblia, nós cremos que esses livros nos trazem a revelação divina, a vontade divina para a nossa vida. Claro que tudo dentro de determinados contextos culturais que não são os nossos, mas sempre que a gente olha para eles, eles trazem aquilo que formou o povo eleito do Antigo Testamento, formou Jesus, Maria e José, essa sabedoria de um povo, né? E nessa sabedoria, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que ajuda a vida, vem de Deus. E até mesmo esse livro que muita gente se espanta, e Padre Domingo vai comentar mais um pouquinho, Cântico dos Cânticos, que é uma declaração de paixão humana fora do comum, um amor, daquele que chama-se amor cego total, mas que no fundo, ele traz uma revelação de Deus para nós. Domingos, o que você queria dizer sobre o Cântico dos Cânticos? Você estava já com a vontade de partilhar? Não, Padre Ulisses, quer dizer, como nós estávamos vendo, quer dizer, um livro sapiencial, ele parte da experiência da vida, uma observação da vida. Mas acho que o mais bonito também, claro que seria a gente ler então esses livros e de repente, quem sabe a gente ficar extasiado diante de um versículo que realmente toca muito a gente. Gostaria de realçar dois versículos deste livro. Um deles vai dizer o seguinte, que o amor é uma faísca de Javé, é uma faísca de Deus. Uma faísca de Javé. São João vai dizer que Deus é amor. Então, quer dizer, esse amor que um casal, né, vive, depois que todos nós devemos viver também, né, mesmo nós que não nos casamos, é uma faísca de Deus, quer dizer, Deus já, quem sabe, já nos criar, nos comunicar aquilo que é específico dele, que define Deus, que é o amor. E outra coisa bem ligada a isto, já que pensamos também no amor vivido no matrimônio, mas um amor divino vivido no matrimônio, ali o autor vai dizer o seguinte, que se alguém quisesse comprar o amor, desse todo o tesouro do mundo pelo amor, seria considerado ridículo. Quer dizer, o amor, o valor do amor é ele ser gratuito. Então, quer dizer, não se compra amor, não. O amor é absoluta gratuidade. Até como nós estávamos vendo nesse salmo, no começo do nosso programa, aí que está a grandeza exatamente, quer dizer, do fundo do abismo, quer dizer, ali o salmista, ele confessava o seu pecado no fundo do abismo. E lá, aquela confiança imensa, ele se voltava para Deus com toda a confiança, sim, por Deus ser gratuito, porque ele não leva em conta o nosso pecado como nós tínhamos visto. Acho que são, por exemplo, dois tesouros que nós podemos encontrar nesse livro que fala do amor humano, do amor, sobretudo matrimonial. E, num certo sentido, entende, é a dimensão que vai ser até a vida eterna do ser humano, vai ser importante perceber que é a profundidade maior do amor, né, que nós vamos vivenciar por toda a eternidade. E, no entanto, estamos no século XX, ainda vivemos o preconceito do sexo, ainda vivemos manipulando, usando o sexo para fazer dinheiro, que esse sim é do diabo, né? E a gente não consegue redimir, resgatar, né, essa maravilha que Deus concedeu ao ser humano. É como você diz, entra sempre pelo lado assim, como se fosse, sei lá, aquele dualismo de pensar, isso aqui é Deus, é o diabo que fez, isso aqui é de Deus, né? Isso estava na cabeça das pessoas. Mas vamos passar rapidamente aqui
esses outros livros tão importantes que existem como livros sapienciais. Eu acho que são livros importantes. Um deles é o chamado Provérbios, né? Você poderia dar uma ideia para a gente o que são esses provérbios que nós temos também em nossa língua, em todas as culturas existem os provérbios, né? Então, Provérbios, que seria, como eu falava, acho que o livro mais sapiencial que existe na Bíblia são os provérbios. Porque o provérbio, como no caso da porca lá, né? Quer dizer, ela sempre volta, depois de lavada, ela volta para a lama. Sim. Quer dizer, é uma observação da vida. E o livro dos provérbios, se nós formos olhar cada um desses livros, eles vão tocar naquilo que, digamos assim, mais nos questiona na vida, que é a dor, o sofrimento, a morte e, sobretudo, também a retribuição. Quer dizer, essa pergunta que sempre nós estamos fazendo, mas como que é possível, né? Quem vive bem está ralando aqui nessa terra e quem vive mal, né? Aquele que é maldoso, aquele que explora, vive na melhor, podemos dizer assim. Então, esses provérbios, esses livros sapienciais, e de modo especial, nos provérbios, nós vemos exatamente isso, né? Quer dizer, a reflexão, tentativa de experiência, quer dizer, a partir da experiência, que palavras se dizer quanto a esses assuntos. Por exemplo, se nós estamos falando aí do matrimônio, do amor matrimonial, por exemplo, um dos provérbios, né, do livro dos provérbios, até me lembro até em hebraico, né? Matsaisha Matsatov. Quer dizer, quem encontrou uma mulher, quer dizer, para valer, né? Encontrou um bem, encontrou um tesouro. Quer dizer, parte da experiência, né? Quer dizer, realmente, o homem que tem a felicidade de encontrar uma mulher, mas vamos dizer o inverso, uma mulher que tem a felicidade, né, de encontrar um homem que seja seu marido para valer, encontrou um bem, encontrou um tesouro. Então nós vemos, são reflexões a partir da experiência. Da experiência como no de vida, caso né? Dos provérbios. Eu estava vendo aqui, Domingos, né, livro dos provérbios. Veja, as comparações são fortes, né? São muito fortes. Como um cão que volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete suas tolices. Meu Deus do céu, né? Viste um homem que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. A presunção de julgar eu sei tudo, né? E são coisas que eu acho interessante em termos assim dessa sabedoria. Ser sábio, filho, e alegrarás meu coração, para que eu possa responder a quem me insulta. São coisas que pode ler quando quiser. É melhor um vizinho próximo que um irmão distante. É importante perceber que essa sabedoria toda, ela tem a marca da fé que a pessoa possui. Embora não esteja falando de Deus imediatamente, embora não esteja se referindo a fatos históricos da Bíblia, mas a pessoa ela vai amadurecendo uma visão do mundo, uma visão da natureza, uma visão principalmente, eu acho, né, Domingo, Provérbios, dos relacionamentos. Assim, de como relacionar-se. Como a gente tinha falado um pouquinho antes, quer dizer, parece que esses provérbios eram usados na corte para, digamos, educar um pouquinho quem ia trabalhar na corte, né? Ter um pouquinho de educação, de civilidade. Então, os provérbios, quer dizer, a literatura sapiencial tenta colocar um pouco de sentido no relacionamento geral, tá, na família, mesmo assim no caso, por exemplo, da ambição, quer dizer, nos negócios, nos relacionamentos todos que existem entre nós, encontrar um sentido para isso. Então, realmente digamos assim, é uma literatura que tenta nos ajudar a viver bem, já aqui na Terra. Certamente, né? Vamos passar e dar uma rápida olhada nesse outro livro sapiencial chamado Sabedoria, né? De onde vem esse nome e onde a gente contextualiza esse livro da sabedoria, Domingos? Então, Sabedoria deve ter sido o último livro sapiencial que foi escrito, quer dizer, o último livro da Bíblia do Antigo Testamento que foi escrito, pelo ano 50, certamente. E depois, mesmo como no caso Sabedoria, Eclesiástico, quase que não viria muita diferença assim, no conteúdo deles, como até dos Provérbios. Sim. Que eles vão ver a dor, o sofrimento, a morte, a retribuição. Como que, né, o mal progride e quem é bom fica sofrendo tanto, né? Agora, a sabedoria,
Já que é dos últimos livros, quer dizer, é o último livro que foi escrito, é muito interessante que até a igreja ela realça um pouco isto. É verdade. Se não me engano, acho que tem 2, 22, 23, que vai dizer o seguinte, né? Deus nos criou imortais, mas por inveja do diabo é que entrou a morte. E são do partido da morte quem opta pela morte, quer dizer, então quem opta em não seguir a Deus, mas seguir exatamente o diabo. Quer dizer, é uma literatura muito interessante em vista exatamente do Novo Testamento. Quando nós vamos ter assim, que é o sentido mais profundo para a nossa vida, até superação, como São Paulo faz, o último inimigo a ser superado é a morte, e ela foi superada por Jesus e dando-nos condições também de superar. Então, realmente, te vê, são pérolas que às vezes a gente encontra num conjunto como esse do livro da sabedoria. Eu acho interessante porque a sabedoria Sofia, né? Ela acaba quase que se visualizando numa mulher, né? Santa Sofia. Ela é personificada num certo sentido a sabedoria, né? Até interessante que nesse sentido, até no livro dos Provérbios, né? Sim. Ali a sabedoria também é personificada. Que até parece que São João se baseou nisso quando vai dizer que o verbo, né, quer dizer, se fez carne, quer dizer, o verbo, o projeto de Deus, podemos dizer, a sabedoria de Deus se fez carne em Jesus. Então chega um ponto que, de fato, a sabedoria ela é personificada. Quase que seria como que já no Antigo Testamento quase que diria uma encarnação humana de Deus, né, a sabedoria. Realmente é interessante isso. E muitas vezes a gente dá a entender, né? Mesmo dando para Jesus quando nós chamamos de verbo, e no entanto, de vez em quando aparece exatamente como sabedoria, né? Trazendo para nós, então. E você já esclareceu que não se trata simplesmente de sabedoria de Salomão, né? Salomão emprestou o nome para fazer propaganda, né? Mas de fato é um dos últimos livros. E a gente poderia dizer que ele traz para nós a sabedoria amadurecida da história do povo israelita, e traz também a sabedoria grega, mesmo de outros povos, onde eles conviveram e aprenderam também essa forma de viver com sabedoria. E viver com sabedoria, conviver sendo fiéis a Deus, aí está aquilo que faz o ser humano realmente encontrar a sua paz, a sua felicidade. Esses livros, eles continuam sendo para nós muito importantes. Nem sempre eles são aceitos assim em outras coleções de Bíblia, né? Ah, sim. Tem alguns, por exemplo, no caso Eclesiástico e Sabedoria, esses dois livros não são, por exemplo, não temos na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, né? Sim, por que será? Que é o seguinte, pelo ano 70, quando Jerusalém foi destruída, os cristãos, sabendo que ia haver ali uma destruição terrível, eles fugiram, né, mais para o norte, para a Síria e tudo mais. E quem ficou em Jerusalém foram exatamente os judeus. Sei. E os judeus, até ali, até antes de 70, eles aceitavam os livros que nós cristãos estávamos aceitando, quer dizer, Sabedoria, Eclesiástico, e também já os primeiros livros do Novo Testamento que estavam surgindo também. Agora, devido a esse fato de nós, né, como que termos deixado os judeus ali sozinhos e termos saído de Jerusalém, eles viram isso como sendo uma traição nossa contra eles. Então, quase que como represália, então eles passaram a aceitar, como inspirados do Antigo Testamento, unicamente os livros que eles tinham escritos em hebraico. Então, ali sabedoria. na Terra Santa. Isso. Sabedoria, Eclesiástico. Parece que o Eclesiástico tinha um original hebraico e foi traduzido para o grego, mas esse original hebraico ninguém tem. Então eles não aceitam Eclesiástico e Sabedoria porque não estão escritos em hebraico, mas já em grego. Então grego seria, digamos, quase que a língua característica dos cristãos. Então, como que se distinguir, né, judeu de cristão devido àquela situação no tempo da guerra, então eles não aceitam. E os nossos irmãos evangélicos optaram, né, a partir lá de Lutero, por esses livros que só existem em hebraico no Antigo Testamento. E praticamente redigidos ali na Terra Santa, né? Isso. O que foi Alexandria, no Egito, outros lugares, recusam. Agora, a Igreja Católica, ela faz questão, ela tem, entende, essa lista de livros chamados canônicos, né? Que, por critérios muito sérios, ela fala, não, isso aqui pode ser revelação divina.
Então nós temos a nossa relação de livros que trazem para nós a mensagem de Deus, né? E por outro lado, recusa também, isso é importante que você saiba, tantas outras produções que foram feitas, né, os tais apócrifos, né? Eu estou aqui com o Evangelho de São Tomé, eu estou aqui com o Evangelho de Nossa Senhora. Não existe isso para a Igreja Católica. Pode ser literatura, mas não um livro onde você reconhece a revelação divina. Isso é importante, gente, porque facilmente é citado, está lá no Evangelho de Judas. Não tem Evangelho de Judas. Nós temos 4 evangelhos e basta, né? E muitas outras cartas que você encontra por aí, lá dos primeiros séculos, mas não absolutamente produzidos ali no início do cristianismo, que até o século II praticamente já estavam prontos e que foram reconhecidos e canônicos, não é assim, ô Domingos? Assim. Realmente, né? Para nós, assim, quer dizer, é uma garantia que, como os judeus tinham aquela garantia deles, né? E os livros iam sendo aceitos tal, e entravam no cano, na lista, então nós temos essa certeza também de que os nossos 73 livros, né? 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo, que são realmente inspirados, né? Exatamente, né? E não vai inventar mais um livro inspirado que não existe, nem se tira, nem se soma, se coloca. Ninguém está trazendo novas revelações divinas, por mais visões que tenha, não pode trazer nada que seja uma nova revelação divina. Daí essa prudência da gente de ter um livro que não me deixa ser enganado, nem enganar os outros, né? Nem inventar coisas que muitas vezes vêm aí da cabecinha da gente. A gente ainda tem esse livro do Eclesiástico. Então, o Eclesiástico também, quase que eu compararia, assim, até pelo tempo, né? Ele surgiu mais ou menos ali, vamos dizer, por 150 a.C., mais 150 para 50, não tem tanta diferença. Mas também é um livro, assim, pela forma literária dele, bastante proverbial, quer dizer, são como você lê alguns provérbios ali, quer dizer, isso é específico, né? Você sintetizar numa frase uma sabedoria, e trata dos assuntos mais importantes que questionava e continuam questionando a gente, né? A dor, o sofrimento, a morte, a retribuição, né? O fato de quem às vezes vive mal, está levando vantagem, e quem vive mal no nosso ponto de vista, né? Quer dizer, um explorador está tirando vantagem, levando vantagem sobre tudo, e quem realmente está aí procurando ser obediente a Deus, é o projeto que Deus nos revelou, está passando dificuldade. É o que esses livros, e também esse Eclesiástico, ele trata, não é? E, no fundo, traz para nós realmente, né, aquilo que é importante para a nossa vida, né, perceber que, de alguma forma, Deus vai conduzindo o ser humano. Quando o ser humano está, eu costumo dizer, de antenas abertas para Deus, né, não há nada que não tenha significação da vida dele. Até mesmo a doença, a dor, às vezes aquela injustiça que sofre tem significação na vida dele, né? E esses livros de sabedoria, minha gente, eles me ensinam uma coisa que é importante e talvez seja crucial para a gente ter a sabedoria de Deus. Eu gosto muito, Padre Domingos, daquela vaidade das vaidades, e tudo é vaidade, né? Não é de modo algum desânimo diante da evolução do mundo, né? Mas essa consciência profunda, né? A vaidade é um vazio. Se eu me engano com esse vazio, né? Eu não vou ter sabedoria nenhuma, eu vou viver apenas na casca, na periferia da vida, da história, e não vou entrar lá dentro, não vou significar nada lá dentro, não é? Que é vaidade, que é o primeiro versículo do Eclesiastes, né? Ou Coelet, dependendo de uma outra Bíblia. É o primeiro versículo, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E vaidade, no caso ali, seria, digamos, a ganância, a ambição, quer dizer, eu querer, até diria, ter vantagem aqui na Terra o mais que eu puder, porque ele vai dizer também a certa altura que na morte não vai ter diferença nenhuma entre aquele, né, que viveu, vamos dizer, ricamente aqui e aquele, quem sabe, que viveu pobremente, mas quem sabe procurando viver bem aí com a sua esposa, na sua família e tudo mais, que eles terão a morte igual. Então, sim, é vaidade. Quer dizer, eu querer quase que pautar a minha vida unicamente por esse tempo que eu passo aqui na Terra seria uma grande vaidade. É isso, vazio. Um vazio. Porque vaidade, a palavra rebel, né, em hebraico, quer dizer vazio, oco. Oco. Lutar pelo oco, pelo nada. É a casca, né? É um balãozinho cheio de ar e pronto. Então, guarde isso no seu coração, porque a sabedoria é aquela que impede que a vida da gente seja vazia, né? A vaidade
é vazio total. E nesse vazio total é frustração e muitas vezes uma frustração existencial sem tamanho. Então, quando eu entro nessa sabedoria de Deus, Padre Domingos já falou, o que eu mais busco é dar um sentido, uma significação para a minha vida, para os meus relacionamentos, para tudo aquilo que são os meus sonhos, as minhas lutas. Não é um desânimo, mas é simplesmente buscar aquilo que é o essencial e não apenas aquilo que é a casca da vida do ser humano. Muito obrigado pela sua atenção. A gente vai se encontrar daqui a uma semana, se Deus quiser. Enquanto isso, vá folheando o seu livro, aí os livros que compõem a sabedoria da Bíblia, os livros sapienciais, porque a gente vai voltar a comentar sobre eles. Fique com Deus, Nossa Senhora abençoe você, abençoe sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.